Fala aí galera, beleza? Estamos começando agora mais um vídeo do Cérebro PC. Esse aqui é o quadro Cérebro PC Notícias, onde nós trazemos notícias do mundo da ciência e da psicologia. E hoje nós trouxemos uma notícia falando sobre a questão do uso de anabolizantes e como isso pode afetar o organismo. E a gente vai falar essa notícia logo depois da vinheta. E agora nós já estamos aqui na página, no site do Nature, que é um site científico que posta várias publicações de alta qualidade do mundo científico. E a matéria é a seguinte: o uso de esteroides anabolizantes androgênicos está associado a psicopatia, tomada de risco, raiva e problemas físicos, sendo que esse termo psicopatia é um termo que não é muito utilizado no campo da psicologia. Quer dizer, ainda é meio vulgarizado ele, mas hoje em dia a gente usa o termo antissocial ou transtorno antissocial. Vamos lá. Abstrato. Pesquisas anteriores descobriram efeitos médicos e psicológicos do uso de esteroides anabolizantes androgênicos, que tem a sigla AAS, mas a relação específica entre o uso de AAS e comportamentos de risco, bem como entre o uso de AAS e tendências psicopáticas, permanecem pouco estudadas. Para explorar esse relacionamento em potencial, recrutamos anonimamente 492 fisiculturistas biologicamente masculinos e auto-identificados, idade média de 22 anos, de faixa etária entre 18 e 47 anos, de fóruns de fisiculturismo online para completar uma pesquisa online sobre o uso de drogas para melhorar a aparência e desempenho, traços psicológicos, escolhas de estilo de vida e comportamentos de saúde. Calculamos o DDoS ratio em intervalos de confiança de 95%, usando regressão logística, ajustando para a idade, raça e frequência de exercícios, ingestão calórica e IMC magro. Fisiculturistas com histórico anterior de uso de AAS exibiram maiores chances de traços psicopáticos, comportamentos de risco sexual e uso de substâncias, problemas de raiva e problemas físicos em comparação com aqueles sem história prévia de uso de AAS. Esse estudo está entre o primeiro a avaliar diretamente a psicopatia em usuários de AAS. Nossos resultados sobre assumir riscos, problemas de raiva e problemas físicos são consistentes com pesquisas anteriores de AAS, bem como estruturas existentes de uso de AAS como comportamento de risco. Pesquisa futura deve se concentrar em determinar a causalidade, especificamente se a psicopatia é um risco associado ou um resultado do uso de AAS. E os problemas físicos são consistentes com pesquisas anteriores de AAS, bem como as estruturas existentes de uso de AAS. Como comportamento de risco, pesquisas futuras devem se concentrar em determinar a causalidade, especificamente se a psicopatia é um risco associado ou resultado do uso de AAS. Olha lá. Ele vai repetir ali, falando que está pesquisando, Aqui, o estudo. Estima-se que 6% dos homens no mundo, incluindo 2,9 a 4 milhões de americanos, usaram esteroides anabólicos androgênicos, os AAS, como metiltestosterona, danazol e oxandrolona, que são uma série de variantes sintéticas do hormônio sexual masculino testosterona, que aumentam a síntese de proteína muscular magra, sem o aumento da massa gorda. Embora existam usos médicos para a síndrome do emagrecimento relacionada à AIDS e à EAA, são comumente usados por indivíduos para fins de musculação e modificação da aparência. Nesse caso, as dosagens são geralmente 10 a 100 vezes maior do que as doses clínicas e são tipicamente cicladas de forma intermitente, ou seja, usada por alguns meses, interrompida para minimizar o estresse que o AAS transmite ao corpo e retomadas logo em seguida. Os AAS
tem uma taxa de dependência de 30% entre os usuários de longo prazo, maior do que muitas outras drogas prescritas ou ilícitas, como a cocaína, e têm sido associadas a problemas médicos, como danos ao fígado e nos rins, problemas cardiovasculares, atrofia testicular, infertilidade, perda do cabelo e ginecomastia. O uso de AAS está fortemente associado ao abuso de outras substâncias, e os usuários frequentemente apresentam problemas psicológicos negativos, embora idiosincráticos. Alguns usuários relatam delírios de grandeza e invencibilidade, enquanto outros experimentam depressão e vários distúrbios do humor. À medida que a dosagem aumenta, os usuários de AAS podem se tornar impulsivos, mal-humorados, agressivos e até violentos. Estudos neurobiológicos recentes têm focado os efeitos de EAA nas funções do sistema nervoso central, como cognição, ansiedade, depressão e agressividade. Em estudos de imagem recente, o uso de AAS foi associado ao afinamento do córtex, bem como a diminuição da massa cinzenta e aumento do volume da amígdala direita. O uso de AAS parece acelerar o envelhecimento cerebral por meio de estresse oxidativo e apoptose. Está associado à menor função cognitiva e pode interromper a função neuronal normal do processo prosencéfalo, o que pode aumentar a ansiedade, agressividade e diminuir o controle do inibitório, acrescentando a depressão, que foi frequentemente observado durante a pesquisa, eu não sei o que significa aquela palavra em inglês. Uma área ainda pouco estudada entre os usuários de AAS é a psicopatia, um transtorno de personalidade caracterizado por afeto emocional superficial, falta de empatia e comportamento antissocial. Pesquisas sobre psicopatia frequentemente associam psicopatia com violência, prisão repetida, desrespeito à autoridade e uso indevido e abuso de substâncias. Essa parte está em inglês. Aqui, identificaram recentemente o reconhecimento de emoção significativamente menor em usuários dependentes de AAS em comparação a levantadores de peso não usuários de AAS, sugerindo que esse menor reconhecimento de emoção pode contribuir para a frequência mais alta de traços antissociais que os usuários de AAS relataram anteriormente. É muito interessante, viu? Sinceramente, aqui vamos finalizar, tá em inglês essa parte. O transtorno de personalidade antissocial é caracterizado pelo desrespeito às leis e normas, irritabilidade e desrespeito à segurança de si e dos outros. Tem sido sugerido como mecanismo subjacente à ligação entre o uso de AAS e agressão. Conceitualmente, há sobreposições entre transtorno de personalidade antissocial e psicopatia. Portanto, argumentamos que vale a pena explorar os traços psicopáticos entre os usuários de AAS. Eu gostei muito dessa matéria. Eu vou ler essa parte final aqui para fazer o meu comentário pessoal sobre essa introdução aqui. Assim, o presente estudo avaliou se os usuários de AAS eram mais propensos do que os não usuários a exibir traços psicopáticos, comportamento de risco, como compartilhar agulhas, e problema de raiva, como entrar em brigas, problemas emocionais, como ataques de pânico e depressão, e problemas cognitivos, como dificuldade de memória, e problemas físicos, como queda de cabelo. Nossa hipótese é que os usuários de AAS apresentam maiores chances de traços psicopáticos, portanto, de risco de uso de substância, comportamentos de risco sexual, problema de raiva, problema de estabilidade emocional, problemas cognitivos, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas de impulsividade e problemas físicos, embora reconhecemos que muitos desses traços são de natureza altamente idiosincrática. É bem interessante o que eles falam aqui, e eles explicam certinho aqui a questão da sociopatia, né, da psicopatia, que é um termo vulgar que é utilizado hoje, e geralmente a gente tenta utilizar o termo antissocial, ou se for uma coisa patológica, comportamento ou síndrome do comportamento antissocial.
E é interessante, né, que essa questão de uma substância que afeta o organismo afete a questão cerebral, né, de uma forma tão é, grave, né, porque aumenta a chance de uma pessoa se tornar sociopata. Tipo assim, a sociopatia, ela pode ser baixa ou pode ser grave, dependendo do dano, dependendo do tipo de dano que ele tem, no caso, no cérebro. E esse estudo aqui mostra que aumenta o dano, no caso, né? Aumenta a disfunção. Porém, precisa ser feito mais estudos sobre isso, né? Sempre. Eu não recomendo usar, sinceramente, não é bom para ser usado. Método, participantes e procedimento. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Atividades envolvendo seres humanos da NYU e foi conduzido de acordo com os princípios da Declaração de Helsinki. Recrutamos anonimamente uma grande amostra online de 492 com idade média de 22,9 anos. No caso, esse DP de 4,3 e, no caso, fisiculturistas adultos biologicamente masculinos e fizemos perguntas sobre o uso de drogas para melhorar a aparência e desempenho, APED. Se houver exercícios e hábitos alimentares, psicológicos, estados, comportamentos de risco e quaisquer problemas físicos que possam ter experimentado. A pesquisa anônima na internet foi publicada em fóruns de fitness online no outono de 2015. Todos os participantes forneceram consentimento. Informamos antes da sua participação que o participante tiveram a opção de participar de um sorteio online de um dos 20 cartões presente da Amazon de $50 que foram distribuídos por este e-mail. No caso, eles fizeram um cash fit, né, no Catfish. Um clickbait, né? No caso, botaram lá um dinheiro para ser sorteado e tinha que responder essa pesquisa. Interessante. No caso, gastaram o que aí? $200 com isso. Medidas. As subseções e a seguir são apresentadas na mesma ordem que a pesquisa online. Olha, gente, essa notícia, essa matéria aqui é interessante. Eu recomendo que vocês leiam ela, que entre aqui no site, e eu vou deixar o link aí no vídeo. E eu espero que vocês curtam essa matéria. Eu achei bastante interessante, né? Porque é uma questão que fala sobre como um tipo de substância que é tipicamente usado e meio que naturalizado no mundo do fisiculturismo, né? Tem muita gente que usa. Você nem sabe aí, talvez você conheça uma pessoa que é viciadaça em anabolizante, mas é aquela coisa, é uma droga, então ele vai tentar esconder o máximo que possível, o máximo que der. Esse foi um vídeo do Cérebro PC, eu espero que vocês tenham curtido mesmo. Se gostou da matéria, entre aqui e continue lendo, porque ela é bem grande, olha. Ela é em inglês, mas você usa o tradutor do Google e traduz muito bem, fala da porcentagem, dos resultados, tudo certinho. Curtam, compartilhem aí, deixem um comentário falando se gostou, se achou bom. E a gente fica por aqui. Valeu, é nóis.